A paz, amados, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui falando da palavra que liberta, amém? E hoje o versículo de hoje que eu vou ler para vocês é uma palavra muito forte e eu creio que vai ser para sua edificação, tá bom? Então vamos orar, Senhor, que essa palavra entre no corações, trazendo despertamento, Senhor, transformação e vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, seja realmente uma palavra que liberta e traga ressurreição e restauração para todos que ouviram, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Amém, irmãos? Está aqui em Lucas 16, 19, que diz assim, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico que vestia-se púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquela, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lembrar suas chagas. E aconteceu que aquele mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. Amém? Aqui, quando a gente chegar lá, irmãos, vai dar para um ver os outros onde está, mas o abismo não vai deixar nós se encontrar perto do outro, né? E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta dos dedos na água para que refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, vós não poderia, nem tampouco os que lá passará para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele testemunhe, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, aprenderiam-se. Porém Abraão disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Amém, irmão? Palavra forte aqui. Porque o único que pôde ressuscitar diante dos mortos foi o Senhor Jesus Cristo. O único que entrou no inferno, sabe como ele é, e por isso que ele fez tudo isso, porque ele não quer que a gente vá para um lugar que ele conhece. Ele sabe muito bem para onde cada um pode ir se não aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Por isso que ele é o único que pôde ser, que pegou a chave da vida e da morte e está nas suas mãos. Por isso, quando a gente fala, você quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador, você está aceitando a vida, e deixando de aceitar Jesus, você pode estar aceitando a própria morte, amém, irmãos? Porque a chave da vida e da morte está nas mãos dele, né? E você tem a escolha. E aqui fala sobre um homem que ele era muito rico e vivia da sua luxúria, né? Era soberbo, orgulhoso, vivia de todos os bens. Mas aqui não quer dizer, irmão, que eu e vocês não pode prosperar na vida. Podemos, né? A Bíblia fala que Salomão foi um rei de muitas riquezas, né? Davi também teve as suas riquezas. Deus não está querendo dizer que você não pode ter algo bom nessa terra, sim, mas a gente não pode trocar esse algo bom que ele mesmo nos deu pela sua presença, né? A presença do Senhor é muito maior do que qualquer algo aqui terrestre nessa terra. E aqui fala sobre um homem rico que morreu e um mendigo pobre que ele também morreu. E mostra que o mendigo foi levado aos seios de Abraão pelos anjos. E aqui vocês vê que fala, o rico foi sepultado.
Nenhum momento fala que se o pobre foi sepultado, né? Nem sepultamento ele teve, né? E ele teve o sepultamento. Tenho certeza que na hora do sepultamento dele ali, foi um sepultamento com muito luxo, né? Muitas coisas, muitas flores, né? E tudo que ele tinha direito. Mas nada disso mais bastava depois da morte. E aqui fala que ele foi por seios de Abraão. E quando chegou no seio de Abraão, tem um abismo entre o céu e o inferno. E de lá do inferno este homem falou: Abraão, peça que Lázaro molhe as pontas dos dedos na água para poder molhar os meus lábios. Porque, irmão, diz a Bíblia que o inferno é um lugar de tormento, um lugar de ranger de dente, um lugar de escuridão, de trevas, um lugar seco, entendeu? Por isso que fala que a gente não pode ser como uma terra seca, a gente tem que ser cheia do Espírito e das águas vivas do Senhor. E ele pede para molhar pelo menos a boca dele. Aí aqui Abraão disse: não podemos fazer isso, porque há um abismo muito grande entre eu e você. Irmãos, eu estou aqui para alertar vocês que esse abismo ainda está hoje em dia entre nós. Qual é o abismo? O abismo, irmão, das coisas deste mundo, da luxúria, dos prazeres da carne, das bebedices, da internet. O inimigo, irmão, quer que a gente tire o foco de Cristo e coloque o foco nas coisas do mundo. É que nem fala, Daniel estava ali, né, naquele lugar, mas em nenhum momento ele era daquele lugar, né? Às vezes a gente fala assim, mas vocês falam do mundo, tem como sair de dentro do mundo? A gente fala não o mundo terrestre, terra, planeta, a gente fala das coisas que tem nesse mundo que sacia a carne, os prazeres que o Satanás e o que o inimigo quer que a gente faça. Ele quer mesmo que a gente consiga prosperar, ele quer mesmo que a gente consiga desfruir, ele quer mesmo que todos tenham internet, não que seja errado ter, mas ele quer que desde o mais pobrinho até o mais rico tenha, porque ele quer distrair você, ele quer te hipnotizar através de séries, televisão, de TikTok, através de Instagram, para poder o quê? Você ficar ali horas e você não se tocar que os dias estão passando, que a vinda do Senhor Jesus está chegando e quando você menos esperar, você não vai ter nenhum pingo de azeite para estar com a sua luz acesa quando o noivo chegar. Você vai estar distraído, irmãos. E é aqui que ele está falando, você vivia cheio de púrpura, luxúria, né, esnobando tudo que você quis, e esse mendigo estava ali com chagas ali na beira da morte ali, pedindo uma esmola, mas ele tinha o Senhor Jesus no seu coração, ele tinha o temor de Deus no coração dele, que naquela época era o Senhor, era Deus, ele tinha esse temor no coração dele, e os próprios anjos do Senhor foram recolher ele e levar, irmão, que coisa linda, né? E aqui ele fala, Abraão, deixe que eu vá avisar os meus 5 irmãos que o inferno existe, que o lugar de tormento existe. O que aconteceu, irmão? Esse homem rico, ele pagou para ver, que nem muitos aí fora estão pagando para ver. A gente fala do inferno, a gente fala do céu, mas as pessoas querem acreditar só no céu, elas não querem acreditar no inferno. Elas acham que a gente vai virar realmente purpurina, vamos passar os nossos anos de vida e pronto, e vamos desaparecer. E não é nada disso, irmão. Se simplesmente fosse assim, para que o Senhor prepararia um lugar para nós? Ficaríamos bons para sempre aqui e pronto. Não teria motivo do Senhor falar, eu vou ao Pai e farei um lugar para nós, e nesse lugar terei muitas moradas. Um lugar que você nunca ouviu, seus olhos nunca viram e a sua mente nunca imaginou. Já pode pensar isso? Nem pode, porque não tem como, de tanta grandeza que vai ter. Tanto que o Senhor é o dono da ouro e da prata. E o homem se mata para poder ter todas essas riquezas aqui. Mas, irmãos, eu estava orando agora e falando com o Senhor, Senhor, mesmo que se não tivesse nem ouro, nem prata, nem ruas de cristais, nem nada, só a sua presença já pagaria, só a sua presença valeria, só de tocar na sua face, Jesus, já valeria tudo, tudo vai valer a pena, irmãos, tudo. E aqui ele fala, deixa eu ir lá falar com meus 5 irmãos, que
que o inferno existe, que o lugar de tormento existe. E aqui diz, irmão, lugar de tormento, treva e ranger de dente. O que significa o inferno? Uma separação da presença do Senhor. O inferno não vai ser só um lugar de tormento e dor, mas o tormento e a dor vai ser causada por quê? Por causa da separação do homem com Deus. Da separação. É como a luz e a escuridão. A escuridão existe porque falta de iluminação. Então, como não vai ter mais a luz do Senhor, a luz do Espírito Santo, então vai causar mesmo um lugar de escuridão, de trevas. Ai, irmão, um lugar que vai ser parece que tem um buraco dentro de você. É uma morte excessiva, um pesar, uma angústia, um fim ou um desaparecimento de qualquer coisa. Isso que significa a morte. O desaparecimento de todos os tipos de sentimentos bons que a gente tem aqui não terá mais. Angústia. Inferno significa a indesistência de Deus na vida do ser humano. Aí fala, não, mas e os ímpios, os que não servem ao Senhor, que não buscam o Senhor, irmãos? Não tem como eles amar algo que eles ainda não sentem. Não tem como eles amar e se apaixonar pelo Espírito Santo que eles não têm. Então eles se acostumaram a andar e amar o que eles têm hoje. Entendeu? Por isso que devemos clamar, interceder, para que eles sintam a presença do Senhor, que eles tenham noção da grandeza que é estar com o Senhor, para que eles queiram essa luz, queiram esse Espírito Santo. E aqui diz também, irmãos, que o inimigo quer que a gente ande aqui, não. Apocalipse significa fim. Fim, e o livro de Apocalipse está bem no fim do livro. E significa fim. E tem muitas pessoas também que falam, tem morte e morrer. Morte, tem pessoas que falam, ai, tal fulano está ao fim da morte. Ou espiritualmente está em morte. Mas ainda não morreu, né, irmão? Tem a diferença entre a morte e morrer. Porque aqui fala que a morte, que nem tem a morte espiritual e a morte carnal, né, irmãos? Então, lá vai ter todos isso juntos, no mesmo canto. E Lázaro diz, Lázaro significa paz, pai, céu, entendeu? E o abismo é este mundo. E o rico, que significa tudo isso que aconteceu com o rico, falta de tempo, orgulho, soberba, não amar o próximo, né, irmãos? Tudo isso, né, que significa a palavra rico, significa tudo as coisas que ele fazia. Porque hoje em dia muitas pessoas falam, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não traio, eu trabalho, pago minhas contas, faço tudo bonitinho. Mas você está fazendo tudo isso para quê? Para você próprio. Tudo isso que você faz é para benefício seu e para benefício do Senhor, que te entrega isso. E para benefício do Senhor, que toda manhã te dá o fôlego de vida. Isso aqui, ó. Isso aqui é o Senhor que te deu. O Senhor soprou o fôlego de vida dentro de você quando Ele te fez. Isso é dele e um dia vai ser tirado. No dia que Ele quiser pode ser tirado. E aí? Você sabe para onde você vai? Você sabe o que vai ser da sua alma? Que essa carne, ela morre. Ela vai ser enterrada, vai ser comida de bicho. E a sua alma, para onde que você vai? Vamos começar a se preocupar, irmão. O que vai acontecer com nós? Ó, aqui na terra, o que acontece com a gente todos esses anos é esse pedacinho aqui. E a gente corre, se mata, luta, faz hora extra, trabalha. Não tô falando que é errado, irmão, mas só que a gente tem que focar no Senhor, dono de toda a honra, de toda a glória. O inimigo quer tirar a presença do Senhor do ser humano, quer que a gente fique acelerado para poder, crise de ansiedade, todas essas coisas, para não ter ele. Então todo o nosso tempo de vida é isso, e toda a eternidade é isso. Vocês não estão vendo mais os meus dedos, né? Porque é infinito, é infinito. Então nesse tempo aqui é onde você tem que buscar o Senhor, agradecer, jejuar, louvar, adorar, pedir perdão, ser perdoado, perdoar, para quando for depois no grande dia. Porque o grande dia pode ser para mim hoje ou amanhã, ou pode ser no arrebatamento. Você saber que todo esse tempo aqui, toda essa eternidade, você vai viver do lado dele. Eternidade de paz. Oh, irmão, de paz, um lugar que não vai ter mais choro, nem dor,
não vai ter mais nada, não vai ter pedofilia, não vai ter assassinato, não vai ter fome. Vai ser maravilhoso. Então, irmãos, pense bem, que aqui ele pediu, deixa eu avisar aos meus irmãos. Ele falou, não, você não pode. Ele diz, porém Abraão disse-lhe, se não ouve Moisés e nem os profetas, tampouco ouvirá vocês. Irmãos, os profetas, os irmãos, os pastores, nós cristãos estamos aí para avisar vocês. Se vocês não escutam aqueles que o Senhor usa, vão escutar um morto que veio ressuscitar, um pecador falho como nós? Não, irmãos. Vocês têm que ir atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e o eterno Salvador, o único e suficiente. Porque quando estiver lá, você não vai poder voltar para avisar para o familiar. Irmão, só de pensar, um filho seu, um marido seu, um tio, um primo, um sobrinho no lugar de tormento, dor, sofrimento eterno. Isso já me deixa desesperada. Eu clamo todo dia, Senhor, desperta, faça algo novo, algo diferente, Senhor. Traga luz, traga discernimento, desperta da idolatria, meu Deus. Em nome de Jesus, porque o Senhor é o único que deve ser adorado, exaltado. O Senhor não está mais pregado naquela cruz, o Senhor ressuscitou, hoje vive ao lado do Pai. É um desespero, irmão. Porque qualquer momento isso pode acontecer. Só Deus saber que um dia eu poderia dar a palavra para alguém não estar num lugar desse e eu não dei. Isso é desesperador, porque fala que naquele grande dia, quando o Senhor for julgar e fazer o julgamento, você vai estar ali sentado do lado do Senhor e você vai ver o seu parente sendo julgado, passando, indo para o lugar de tormento e dor, e você não vai poder fazer nada. É desesperador isso. Então vamos, irmãos, enquanto eu e você estamos aqui, interceder por essas almas. E você que está ouvindo esse vídeo, aceite o Senhor Jesus hoje como o único e suficiente Salvador. Só Ele pode tirar você dessa dor. Eu sei que você pode estar passando por uma prova muito grande. Todos nós passamos por provas, cada um com as diferenças do outro. O Senhor sabe a cruz que podemos carregar. Mas aceite o Senhor Salvador hoje. Aceite o Senhor Jesus como Salvador hoje. Porque você aceitando Ele hoje, pode ser que essa prova passe. Mas mesmo que se essa prova não chegar a passar, a sua salvação será certeza. E um dia, na glória, não vai ter mais prova, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Você vai ter a sua salvação garantida. Sua salvação não tem preço. Não tem preço, ela não pode ser paga. Aqui mesmo fala que tem um purgatório. Muitos acham que esse purgatório, depois que o parente morre, você vai poder ficar orando por ele dias e ele vai ser pago o pecado dele. Irmão, se isso fosse realidade, ninguém ia aceitar Jesus, ninguém ia para a igreja, ninguém ia fazer nada. Você ia esperar só a pessoa morrer e falar, se eu morrer, você ora por mim tantos dias para me ser liberto lá? Não tem como. A oração, o único lugar que a sua oração não tem mais valor é depois dessa vida. É no purgatório, é no inferno. Lá a sua oração perde todo o valor. Então valorize a sua oração aqui hoje. Porque naquele dia ela não vai ter valor nenhum. Não vai ter sentido nenhum. Não vai poder clamar, chorar, gritar. Não vai ter mais nenhum valor, irmãos. A oração hoje é um valor muito precioso, porque diante dela você fala com o Pai, você conversa com Ele todos os dias. Tem pessoas que falam assim, eu não vou ler a Bíblia, porque se eu ler eu vou ter que fazer os mandamentos e as leis que lá estão. Só de você imaginar isso e falar isso, você já está pecando. Deus já está sabendo que você tem uma consciência que ali tem algo que você tem que seguir e você não quer seguir, irmão. Irmão, vou te falar uma coisa. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O resto é caminho sem volta, é parede sem porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Entrega o seu caminho para Jesus hoje. Seja salvo, seja liberto, seja transformado. Pense no que pode ser na sua vida depois daqui. A gente não pode pensar só aqui, a gente tem que pensar um depois. Como será? O seu carro não vai, sua casa não vai, seus bens não vai. Só você que vai, sozinho. Você nasceu sozinho, você vai morrer e vai sozinho. É isso. Cada um tem que dar conta da sua própria alma. Cada um tem que dar conta da sua própria salvação. A única coisa que nós podemos fazer é interceder. Amém, irmãos? Então vamos orar agora, pedindo para Deus poder entrar no seu coração hoje e ser liberto hoje. Senhor, em nome de Jesus, toca na vida dessa pessoa, Pai. Que ela aceite hoje o Senhor como o único e suficiente Salvador. Ou que ela volte a adorá-lo, glorificá-lo. Porque o dia da manhã, Senhor, ela pode estar neste lugar de tormento. Seu marido, seu filho. E o que ela fez? O quem ela avisou? Oh, aleluia, o Senhor não colocou nós nessa terra em vão, irmãos. Ele nos colocou para um levar a tua palavra para o outro. Então que hoje você seja tocado pela essa palavra. E que veja que todas as coisas que você fizer aqui na terra vai ter consequência no seu futuro. Vai ter consequência num dia depois da morte. Então aceite hoje o Senhor Salvador. Amém? Se você quiser aceitar o Senhor hoje como seu único e suficiente Salvador, deixa aí marcado, compartilhe, fale: eu aceito o meu Senhor como o único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Amém, irmãos? Fico com essa palavra em nome de Jesus. Busque aquilo que o ladrão não rouba e a traça não come. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa noite.